Você sabia que o Palmeiras é o único clube brasileiro no ranking dos 10 que mais faturaram com vendas de atletas revelados na base nos últimos 5 anos? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz toda essa informação e fala também do Corinthians, cobrando na CNRD 11 equipes brasileiras. Descobrir qual a cifra total desse acordo. Quero te atualizar também sobre fechamento no Corinthians. Timão já tem um novo gerente de futebol. Já o São Paulo tem Oscar se despedindo de forma oficial depois do acordo que vai lhe garantir 10 milhões de reais. Preciso atualizar vocês sobre Flamengo, Caio Henrique e Mônaco. O time francês já foi procurado pelo Fla para tratar sobre o lateral esquerdo. Falo também sobre a chance de venda muito próxima de um jogador que faz sucesso no Furacão. Últimas do mercado, bastidores, finanças. Tem notícia do Vasco, do Botafogo, do Grêmio e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Fazer um convite importante, tem gente cobrando e cobrando caro para dar dicas de apostas esportivas. Criei um grupo absolutamente gratuito, onde você vai receber campeonatos que você mal sabe que existem, odds desreguladas e boas alternativas para fazer sua fezinha. Para não gastar nada e receber todas as sugestões, já clica no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para o meu grupo, passa a me seguir e automaticamente as dicas já aparecem. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Vasco deve mais uma vez usar um time alternativo em partida da Sul-Americana contra o Audax italiano dentro de casa. Esse expediente já havia sido adotado no empate com o Barraca Central na semana passada, jogo em que nem Renato Gaúcho viajou para a Argentina. Isso inclusive pode lhe render uma punição da Sul-Americana. Já o Botafogo prepara anúncio da troca de seu fornecedor de material esportivo. A Reebok está saindo para dar lugar a Mizuno, empresa japonesa que vai assinar até dezembro de 2029. Quero contar que o Grêmio está otimista em relação à renovação do contrato de Carlos Vinícius, um dos artilheiros do futebol brasileiro na temporada, centroavante cujo vínculo se encerra em dezembro. Renegociação para que esse vínculo seja estendido até dezembro de 2028 com um belo reajuste salarial. O Grêmio também tem tratativas com Amuso, atacante que tem se destacado na atual temporada. Hora de falar sobre o Furacão e dá para dizer que Bruninho, jogador revelado na base do Atlético Paranaense, tem negociações avançadas para virar reforço do Shakhtar Donetsk na metade do ano. O clube ucraniano, que é especialista em contratar jogadores jovens no país, tem tratativas para fechar com um atacante de 17 anos de idade por cifras na casa dos 15 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 88 milhões de reais. Bruninho, que completa 18 anos em agosto, soma na atual temporada 16 jogos, 4 gols e 1 assistência pelo time principal do Furacão. Em amistosos da Seleção Brasileira Sub-20, foram 2 partidas, 2 gols e mais 1 assistência nos 2 jogos preparatórios contra o Paraguai. Daqui a pouco a gente vai ouvir falar bastante do Bruninho. Cheguei a citar um jogador contratado pelo Shakhtar Donetsk na temporada passada, o Alisson, comprado por 14 milhões de euros junto ao Galo. O Alisson já teve oferta do futebol inglês de 33 milhões de euros e o Shakhtar não aceitou. Na semana passada surgiu a informação de que o Flamengo tem interesse em contratar Caio Henrique, lateral esquerdo de 28 anos de idade, titular absoluto no Mônaco. O contrato dele com o clube francês se encerra na metade do ano que vem. O que eu fiz? Entrei em contato com o Thiago Escuro, diretor executivo de futebol do Mônaco, e perguntei se existe alguma negociação, abre aspas, para o Escuro. Não fomos procurados por ninguém do Flamengo. O Escuro assegura que o projeto do Mônaco é da permanência do jogador. O brasileiro tem contrato até junho de 27 e deve ser procurado no verão europeu para tratar de uma renovação do contrato. Hoje, o Caio Henrique está avaliado em 16 milhões de euros e a única forma de contratá-lo em julho seria do Flamengo pagar uma compensação financeira próxima a esse valor para o time francês. Caso contrário, vai ter de esperar até 1º de janeiro de 2027 para ter a chance de assinar um pré-contrato. Isso, é claro, se o Caio Henrique não assinar a renovação do contrato por lá. Jogador que está se recuperando de contusão,
vai demandar mais 2 semanas para estar completamente recuperado e de volta ao time por onde é titular. Só para completar, em relação a Caio Henrique, chegou a fazer 4 jogos pela seleção brasileira na temporada passada. O Flamengo busca um lateral esquerdo desde o primeiro semestre, desde o início do ano, para ser mais preciso, ainda estamos no primeiro semestre. Uma das primeiras tentativas foi em relação a Juninho Capixaba, jogador do Red Bull Bragantino. O Flamengo recentemente também conversou com o Kaique, atleta do Cruzeiro. E Oscar decidiu falar sobre sua despedida do São Paulo. O meio-atacante, que precisou se aposentar no fim da temporada passada por conta de problemas cardíacos, somente na semana passada rescindiu de forma oficial o seu vínculo com o São Paulo. O contrato terminaria em dezembro de 27. E depois de abrir mão de uma boa quantia financeira, assegurando 10 milhões de reais que serão pagos até dezembro do ano que vem, o Oscar disse o seguinte, abre aspas, sempre fui São Paulino, desde pequeno, então é uma relação de muito amor pelo clube. Para mim o São Paulo é um dos maiores times do Brasil e do mundo. É um time pelo qual sempre torci. Vim para cá porque eu torcia muito pelo São Paulo e queria jogar o fim da minha carreira no clube que eu sempre gostei, pelo clube que me revelou e pelo qual tenho um carinho enorme. Isso sem falar da torcida. Sou um torcedor são paulino, então fico muito feliz de estar acabando a carreira por aqui. Só para completar, é importante registrar que com Oscar e Daniel Alves, o São Paulo terá um custo mensal até o fim do ano de mais ou menos 900 mil reais. São 450 mil reais para um, 400 mil reais para outro. Bastante dinheiro por 2 ex-atletas que passaram de forma bem discreta pelo Morumbi. E o Palmeiras não aceitou acordo com o Corinthians para tentar colocar um ponto final naquela confusão pós-partida nesse domingo na Neoquímica Arena. Você vai lembrar que o Luigi chegou a ser agredido. Palmeiras emitiu uma nota oficial apontando, afirmando que levaria o caso ao GCRIM e depois à polícia. E foi assim. O Corinthians ainda tentou colocar panos quentes, abafando o caso. A pedido de Leila Pereira, o Palmeiras foi adiante e Luigi e seguranças do Palmeiras ficaram até a madrugada na Neoquímica Arena aguardando todos os posicionamentos da polícia. Foi feito exame de corpo e delito que apontou um ferimento no pescoço decorrente de um tapa. A suspeita é em relação ao preparador de goleiros do Corinthians, o Luiz Fernando. Como o Palmeiras não aceitou o fim das investigações, a tendência é que o caso vá parar no Ministério Público, podendo ter desdobramentos nos próximos dias. O que você pensa sobre essa decisão do Palmeiras? Você concorda, discorda? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Descobri quanto o Corinthians cobra de 11 clubes brasileiros que viraram alvo de processos na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Sim, nas últimas horas o Corinthians levou 11 times da Série A, B e C para os tribunais, cobrando 35 milhões de reais por conta de uma série de pendências relacionadas a vendas de atletas, a não pagamento de jogadores, entre outras coisas. Bora falar sobre os times e depois explicar em detalhes essa situação. São 8 times da Série A, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Curitiba, Vasco, Botafogo e Bahia, 2 times da Série B, Ponte Preta e Sport, além do Santa Cruz na Série C. Vou repetir, a dívida total desses clubes para com o Corinthians é de 35 milhões de reais. E o presidente Osmar Stabile, que tem tentado colocar em ordem todos os pagamentos e pendências do Timão, decidiu levar o caso à Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que é a justiça específica para debater esse tipo de caso envolvendo times de futebol no país. A justificativa do presidente é: estou pagando todas as pendências deixadas para mim. Foram 41 milhões de reais pela compra do Félix Torres, 40 milhões de reais para o Matias Rojas, negociação de que pode chegar até 48 milhões de reais pelo Garro, e só os outros clubes que não me pagam. Então, já que é assim, vamos colocar tudo em pratos limpos, e o Corinthians optou por fazer essa cobrança na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Só para completar sobre o Timão, contar que foi realizada uma auditoria interna no clube, referente a 2025, que identificou a ausência de quase 300 mil reais no caixa alvinegro. Foram, para ser mais precisos, 294 mil, entre 17 de janeiro e 11 de julho. Importante registrar que a maior parte desse período teve Augusto Melo como presidente. A saideira sobre o Timão em relação a esse tema, a Comissão Ética do Corinthians recomendou de forma unânime a expulsão do ex-presidente Andrés Sanches. E o Corinthians tem novo gerente de futebol, e ele é um velho conhecido da torcida alvinegra. Trata-se de Júlio César, goleiro formado no clube,
com passagens por vários times do país, entre eles o Red Bull Bragantino, onde se aposentou, estudou, tirou uma série de diplomas e virou coordenador de futebol. Ele assume no Corinthians o cargo de gerente, que era ocupado até a semana passada pelo Renan Blais. O Júlio César já se despediu do Red Bull Bragantino e disse o seguinte sobre o retorno ao Parque São Jorge. Chegar no Corinthians nessa nova função é muito satisfatório. É o clube que me formou. Estou preparado, porque estudei, trabalhei e tive experiências para assumir esse grande desafio. Só para completar, registrar que o Corinthians tem passado por uma série de mudanças estruturais, especialmente no seu departamento de futebol, na tentativa de melhorar o seu desempenho. E o Palmeiras é o quarto time do mundo que mais arrecadou com vendas de atletas formados na base nos últimos 5 anos. Levantamento coloca o Verdão atrás apenas de 3 clubes ingleses. O Chelsea na primeira colocação, o Manchester City em segundo e o Aston Villa em terceiro. Quero registrar que nesse top 10, o único clube brasileiro é o Palmeiras. Há também um outro time da América do Sul, o River Plate na 8ª colocação. Bora aos números dos 4 primeiros colocados. O Chelsea foi quem mais arrecadou com vendas de atletas formados na base, 366 milhões de euros. Seguido pelo Manchester City, 318 milhões de euros. O Aston Villa, para mim, grata surpresa, 293 milhões de euros. E é aí que surge o Palmeiras, no 4º lugar, bem perto do Aston Villa, 289 milhões de euros. Quero registrar que o Verdão vai vender muito em breve alguns outros atletas que devem inclusive permitir ao Palmeiras se aproximar do Chelsea na primeira colocação. Citar o caso do Eduardo, jogador de só 16 anos de idade, super badalado no exterior. Ele é hoje pretendido, por exemplo, pelo Manchester City. E o Palmeiras nem aceita sentar para conversar por cifras inferiores a 40 milhões de euros fixos. Isso sem falar no Alan, que já teve oferta de 35 milhões de euros recusada. Eric Belé é outra possibilidade de venda nos próximos dias, semanas ou meses, por cifras bastante interessantes. O que você pensa sobre o trabalho da base do Palmeiras, sobre João Paulo Sampaio e companhia? Já usa espaço para comentar e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!